você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, Provérbios capítulo 14, versículo 4. Provérbios 14, 4. Quero ministrar uma palavra ao teu coração. Quero usar como título, como tema, a honestidade do Evangelho. A honestidade do Evangelho. Provérbios capítulo 14, versículo 4. A palavra do Senhor nos diz assim: não havendo bois, a manjedoura fica limpa, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Existe uma palavrinha na língua portuguesa, a palavra é ilusão. Ilusão. Ilusão significa engano, logro. Iludir significa ludibriar, dizer que algo é assim, e quando você vai averiguar, não é exatamente aquilo que foi dito. É quase que uma incoerência entre o dito e o ocorrido. É quase que uma incoerência entre o acontecido e a narrativa do episódio. Ilusão, engano, logro. Amados, o diabo fará de tudo para gerar um engano, uma ilusão no coração do cristão. Na verdade, é uma arma poderosa que o diabo tem, a arma do engano, a arma da ilusão, do engodo. A Bíblia diz que alguns anos atrás aconteceu um grande avivamento, possivelmente o maior avivamento da história da igreja, que aconteceu, está registrado em Atos dos Apóstolos. Nesses dias, a Bíblia narra que haviam sinais, prodígios, maravilhas. Pessoas eram transformadas radicalmente pelo poder do Evangelho. E a palavra de Deus nos diz que a multidão dos que criam, cresciam cada vez mais. Sacerdotes, as pessoas ligadas aos fariseus, aos saduceus, vinham reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E no meio desse derramar abundante do Espírito sobre muitas vidas, o diabo usou essa estratégia de iludir, de enganar. E ele se aproximou de um casal, e esse casal não percebeu que estava sendo enganado e iludido, e permitiu que o diabo enchesse o coração deles, ao ponto deles pecarem e colher. Eles colheram uma colheita muito violenta. Eles colheram a morte. O nome desse casal é Ananias e Safira. Eles deixaram-se iludir, deixaram-se enganar. Eu gostaria que você percebesse que o diabo também quer enganar você. Ele quer lograr você. Ele quer colocar diante dos seus olhos algo, talvez uma mensagem, um pensamento, uma ideologia, uma filosofia. E quando você envidar esforços para alcançar esse alvo, você perceberá que está enganado. Por isso eu quero falar sobre a honestidade do Evangelho. O Evangelho é muito cristalino, ele é muito puro, muito autêntico. Ele é o que ele é. Ele apregoa, ele propaga, prolapa aquilo que ele de fato tem no seu conteúdo. A Bíblia diz que uma das maiores mentiras, dos maiores enganos do inferno, é dizer que na vida cristã nós não teremos lutas e tribulações. Talvez essa seja uma das maiores ilusões do diabo, que na vida cristã você não vai ter lutas e nem tribulações. E se você acreditar na teologia triunfalista, na teologia da prosperidade inconsequente, na teologia da barganha com Deus, se você dar 100 ele vai dar 1000,
Se você acreditar nessas propostas, possivelmente você vai se iludir. E aí então você vai ter dificuldades em perceber a honestidade do Evangelho. Jesus asseverou em João 16:33, no mundo tereis aflições, disse Jesus. No mundo tereis tribulações, disse o Senhor Jesus. Jesus não somente afirma que teremos lutas, mas Ele fala dos benefícios das mesmas. Ele fala que se eu e você encararmos a luta e a tribulação segundo a ótica, segundo a perspectiva divina, nós vamos ter grande êxito, grandes lucros nos embates, nas lutas e nas tribulações. Por isso o reino de Deus é honesto, e há uma profunda honestidade no Evangelho. O texto lido, ele fala sobre algumas lutas e algumas tribulações que eu e você enfrentamos constantemente. Eu quero ler mais uma vez o texto. Não havendo bois, a manjedoura fica limpa, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Esse texto fala de lutas, fala de tribulações. A primeira que eu quero destacar aqui, em primeiro lugar, é a luta da rotina. É a luta da repetição das tarefas. Havendo bois, existe a rotina diária da limpeza da estrebaria. Todas as manhãs você tem que se levantar e limpar a estrebaria, a manjedoura. Existe uma rotina, existe uma repetição de trabalho, existe uma repetição de tarefas, dia após dia após dia, semana após semana após semana, mês após mês, ano após ano. Todas as manhãs ao levantar você tem que ir na estrebaria e limpar a estrebaria, porque os bois estão ali e eles passam a noite ali. Existe uma rotina, existe uma repetição de tarefa. Interessante que a Bíblia fala da tribulação da rotina. Repetir as mesmas tarefas todos os dias não é algo tão agradável. E o ser humano, ele gosta muito de inovar, de criar, de ter algo novo, diferente, de querer fugir da tribulação da rotina. Mas o texto diz que a rotina traz um grande benefício, que é ter a força dos bois para a grande safra, para a grande colheita. Se você não quer a rotina, significa que você não quer os bois. Se você não quer os bois, significa que você não terá força para a colheita. Você não terá força para a grande safra. Esse texto está dizendo que se você encarar a rotina do ponto de vista de Deus, do ponto de vista bíblico, você vai notar, perceber quão benéfica é a rotina, quão salutar é a rotina. A consequência da repetição das tarefas significa que vai desembocar numa grande colheita, num grande resultado, em grandes benefícios. É isso que o texto sagrado está dizendo. Orar todos os dias, essa é uma rotina que cansa. Ler a Bíblia todos os dias, isso começa a ficar enfadonho. Toda semana ir à reunião de um grupo familiar, toda semana vir num culto, numa celebração, eu já estou cansado disso. Isso é uma rotina que aflige a minha alma, e eu gostaria de não ter essa rotina. Talvez para os adolescentes, para os juniores, escovar os dentes todos os dias, talvez não seja uma boa rotina. Ou tomar banho todos os dias. Mãe, hoje não, eu tomo amanhã cedo. Algumas rotinas, de fato, vêm sobre nós como uma tribulação, como um fardo, como um peso. Algumas, por outro lado, nós gostamos. A rotina de almoçar todos os dias, a rotina de jantar. Tem algumas rotinas que nós amamos. O prato especial que a mamãe faz no domingo, com uma sobremesa deliciosa. Não vejo a hora de chegar o domingo.
Não vejo hora dessa rotina acontecer na minha vida. Não é assim? Amados, muitas vezes essas rotinas geram em nós forças, como a força de bois, e o resultado é maravilhoso. A rotina, na perspectiva correta, produz grandes resultados. A rotina do adolescente escovar os dentes todos os dias, 3 vezes por dia, gera um resultado maravilhoso, uma colheita maravilhosa. Ele não terá que enfrentar a cadeira do dentista, ouvindo aquele barulho horrível daquele motorzinho, tentando tirar aquela cárie. Porque ele teve uma rotina, a rotina de uma higiene bucal correta. É uma colheita maravilhosa. É como que a força do boi é a seu favor. A rotina da oração, a rotina da leitura bíblica, a rotina da celebração, a rotina dos grupos familiares, isso começa a gestar em nós uma força maravilhosa, e começa a nos chamar para um nível superior de vida cristã, e nos leva para próximo de Deus, para mais perto de Deus, e nós começamos a nos sentir gigantes da fé, vencedores em Cristo Jesus, conquistadores. São rotinas que nos levam para uma grande colheita, para um grande resultado. Nós temos que olhar a rotina na perspectiva correta, na perspectiva divina. Que tal a rotina de ensaiar música, teclado? Não está ligado não, né? Amados, que difícil. Repetir o exercício, repetir o exercício, repetir o exercício, repetir o exercício. E se você estiver perto de alguém que está aprendendo música, não é você que está aprendendo, alguém, especialmente violino, que coisa terrível, não é? A gente não sabe se é um gato miando, se é alguma coisa, sabe, um som dissonante, né? Mas a rotina, amados, dali a pouco gera uma colheita maravilhosa. Alguém tocando os acordes de uma forma harmoniosa, é isso? Né? Correta, tirando sons que de fato agrada o nosso coração. A rotina na perspectiva correta produz grandes resultados. Neste ano, não amaldiçoe a rotina, não amaldiçoe a repetição das tarefas. Veja isso como algo maravilhoso. Creia que você está fazendo algo que vai gerar um resultado ímpar. A rotina é uma luta? É uma tribulação? Não tenha a ilusão de que você não terá tribulações. Você tem tribulações, a rotina é uma delas. Mas se você encarar de uma forma correta, isso gerará grandes benefícios à sua vida. Esse texto para mim mostra uma outra luta, um outro tipo de tribulação, que é o cansaço. Muitos de nós desejamos ser personagens de desenho animado. Eles nunca se cansam, não é verdade? Eles nunca se cansam. Correm, desce, sobe, né? Se derramam nas trombadas e saem do outro lado ileso, felizes. Nunca se cansa. Dificilmente você consegue ver um personagem de desenho animado suando, não é? Ele sempre está bem. Parece que ele acabou de acordar. Tem aquele um que corre no deserto, é o Papa Léguas, né? É isso o nome? Papa Léguas. E ele para, nem ofegante ele está tranquilo assim, sereno, como se tivesse acabado de tomar uma limonada, bem tranquilo. E nós olhamos e muitas vezes temos inveja desses personagens, ou mesmo até de alguns filmes. Você dificilmente vê o mocinho do filme cansado, né? Ele faz tantas coisas e de repente está lá calmo, sereno, tranquilo, sempre penteadinho, né? Nem o cabelo dele sai do lugar, fica desalinhado. Amados, mas nós precisamos entender que não é fácil enfrentar a luta, a tribulação do cansaço todos os dias. Eu creio que não existe um som pior do que o som do despertador, né? Especialmente porque ele interrompe os melhores sonhos.
Aquele sonho assim que você está quase concluindo, né? Você se assenta na mesa, a hora que você está com a coxa do frango na boca, toca o despertador e acaba o sonho. Nos momentos mais lindos do sonho, toca o despertador. Aí você vira assim, olha, 6:30 da manhã. Você diz, mas eu deitei agora, ainda estou cansado. É difícil levantar agora. Amados, o cansaço é uma tribulação. Você pode imaginar todos os dias tirar o estrume dos bois da estrebaria? Todos os dias. Isso gera cansaço. Porque existem os bois. E na manhã que você acorda com menos disposição, mais cansado, você vê que os bois trabalharam mais à noite e tem mais estrume para você tirar. A estrebaria está mais suja. Não é assim? Às vezes nós tiramos aí 2 semanas de férias, voltamos para a lida, voltamos para o trabalho. Depois de 10 dias, 15 dias trabalhando, você olha, parece que as férias já faz 1 ano que você tirou, você já está cansado de novo. Você já está novamente cansado, pensando em parar. Deus, preciso de forças para continuar. A Bíblia inclusive fala de um ato evangelístico de Jesus e de um resultado maravilhoso. Jesus evangelizou uma mulher samaritana, Jesus evangelizou toda a aldeia, a região onde ela estava morando, inserida. Jesus ficou ali 3 dias trabalhando de uma forma intensa. E o texto sagrado começa dizendo que Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, junto ao poço de Jacó. Jesus cansado. Percebe que ao invés de Jesus se escorar no cansaço e usar o cansaço como desculpa e usar o cansaço como um meio de escapar das responsabilidades, não, Jesus estava cansado, pediu água, queria mitigar a sua sede, refrigerar o seu corpo, a sua alma. E ele então começa a pregar, a evangelizar, a anunciar salvação para aquela mulher, não obstante o cansaço que ele estava enfrentando. O cansaço é uma tribulação. Se eu e você olharmos o cansaço do ponto de vista correto, se você não se deixar sucumbir pelo cansaço, se abater, ser vencido pelo cansaço, mas se você gerenciar o cansaço, administrar o cansaço, se você administrar o seu corpo, colocá-lo no seu devido lugar, na sua devida posição, amados, nós poderemos ter uma grande colheita, um grande resultado. Quantas pessoas desistem porque estão cansadas? E aquele que desiste nunca chegará a saborear a vitória. Não existe vitória para os que desistem. Não existe vitórias para aqueles que param à beira, à margem do caminho. E muitas vezes o cansaço vem sobre nós, vem como tribulação, como luta, nos afligindo. E nós precisamos ver na perspectiva divina e dizer: Deus, dá-me forças. Eu preciso de ânimo, eu preciso de força, Senhor, para conseguir continuar essa trajetória. Eu vejo que a terceira luta que nós enfrentamos é a luta da ilusão. Primeiro a rotina, o segundo o cansaço, a terceira a ilusão. A ilusão de que eu vou obter um grande resultado sem a força do boi. Às vezes nós temos essa ilusão. Eu vou obter um grande resultado, mas eu vou fazer um grande churrasco com esses bois, fazer uma grande festa, aí a estrebaria vai estar limpinha sempre. Mesmo assim eu vou ter uma grande colheita, mesmo assim eu vou alcançar um grande resultado. Vamos dispensar os bois para não termos a rotina e nem o cansaço, e mesmo assim teremos uma grande colheita. Amados, isso é uma ilusão. Essa ilusão é uma tribulação, porque se você deixa
de vivenciar a rotina. E se você se deixar vencer pelo cansaço, isso significa que você não quer os bois. Você não quer a força do boi. E você fica na ilusão de que você vai ter um grande resultado. Eu não quero a rotina diária de ler a Bíblia e orar. Eu não gosto disso. E você tem a ilusão de que você vai ter um grande resultado na sua vida espiritual. Jamais você terá um grande resultado na sua vida espiritual. Você jamais sairá da estatura mediana, da estatura infantil, se você não cultivar uma vida de oração e leitura bíblica. Nós precisamos dos bois. Ou seja, nós precisamos da rotina e do cansaço para alcançarmos, para obtermos aquilo que Deus tem para nós. Muitos cristãos buscam a unção porque pensam que, tendo a unção, tudo vai acontecer espontaneamente, sem esforço. Eu quero receber uma unção poderosa, uma unção especial. Isso fará com que tudo vai acontecer de uma forma automática. Eu posso ficar em casa de braços cruzados, dormindo, que o resultado vai ser maravilhoso. Então eu quero unção. Na verdade, amados, eu e você devemos buscar a unção, porque sem a unção nós jamais conseguiremos agradar a Deus. A unção não é para um benefício nosso, a unção é para exaltarmos e dignificarmos o nosso Deus, porque Ele é digno. E muitas vezes nós não alcançamos a unção, porque nós queremos nos beneficiar da unção. Uma das características mais fortes para mim em Jesus Cristo, é que Jesus Cristo, Ele tinha todo o poder nos céus e na terra, e Ele nunca usou desse poder para benefício pessoal. Ele só lançava a mão do poder para agradar o Pai, para exaltar o Pai, para honrar o Pai, nunca para benefício pessoal. E muitas vezes nós queremos a unção para lucrarmos com a unção, e aí nós não vamos ter a unção. Eu tenho aprendido que a unção atua em parceria com o suor. Unção mais suor produz uma grande colheita, produz um grande resultado. Coloque 60% de unção e 40% de suor, você vai ver o resultado, tremendo, maravilhoso. Você vai ser um estorvo para o inferno. Mas tem crentes que querem unção e querem ficar dormindo em casa, achando que tudo vai acontecer assim. Outros pensam, se eu estivesse trabalhando na igreja de tempo integral, aí sim eu ia orar, aí sim eu estaria lendo a palavra, aí sim eu iria jejuar. Não, amados. Independe se você estiver de tempo integral ou não, a sua postura de vida cristã é proporcional ao seu amor a Deus. Se você ama a Deus, não importa se você está de tempo integral ou não, a sua maturidade espiritual depende do quanto você ama a Deus. Se você o ama, você jejua, você ora, você lê a palavra, você busca uma vida santa, reta, íntegra, uma vida piedosa, uma vida que o agrada em tudo. Eu dei um exemplo no primeiro culto. O irmão chegou para mim e disse, eu queria andar mais perto de você. Se você viaja, eu gostaria de viajar junto, para a gente conversando, trocando experiências e tal. Eu estou orando a respeito desse pedido, mas aí ontem eu encontrei ele e falei, eu quero lhe dar uma tarefinha, você quer andar comigo? Mais de perto, eu quero lhe dar uma tarefinha. A tarefa é, segunda-feira, agora, amanhã, você começa um jejum, de segunda a sexta. Você vai jejuar comigo, durante essa semana. Vamos estar jejuando, de segunda a sexta. Eu nem ouço um aleluia. Amado, posso fazer uma brincadeira com você? Você me conhece, você sabe que é uma colocação com muito carinho. Você não aguentaria o meu ritmo 2 semanas. Você ia pedir água e ia pedir, não, desisto. Você não aguentaria andar comigo no meu ritmo 2 semanas. Você ia ficar desesperado. Os irmãos aqui do ministério, nós trabalhamos muito, amados, muito. 12, 15 horas por dia.
Trabalhamos muito. Muita dedicação, muito trabalho, muito esforço. Às vezes sem o tempo do almoço, às vezes sem tempo para isso, sem tempo para aquilo. Muita dedicação. A unção deve estar acompanhada com a dedicação, com o suor, com o esmero. Não se deixe iludir. Nós devemos pedir forças a Deus e não a ausência das lutas. Não peça para Deus tirar as lutas. Diga: Senhor, eu quero aprender com as lutas. Me dê força, Senhor, para eu vencer essas lutas. Me dê força, Senhor, para eu romper, para eu chegar do outro lado. Em quarto lugar, eu quero destacar para você a honestidade do reino. Quero ler o texto novamente. Não havendo bois, a manjedoura fica limpa, mas é pela força do boi que há abundância de colheitas. Muitos embates chegam até nós com a permissão de Deus, e Deus dá forças para vencermos. Um exército se torna grande depois das lutas e das conquistas. Se aprendermos a ver as lutas corretamente como parte essencial da nossa formação, já não fugiremos dos embates, mas nós vamos nos preparar para enfrentá-los. A Bíblia é muito honesta, o Evangelho é muito honesto. Ele diz: você precisa do boi para ter uma grande colheita. Só que juntamente com o boi, vem algumas consequências. Vem algum trabalho. Vem algumas lutas. É assim. Não tem como fugir disso. Eu quero ser um grande músico. Juntamente com esse alvo, vem o exercício, vem o ensaio, vem a dedicação. É assim. Eu quero ser um comerciante, eu quero ser um empresário. Juntamente com isso, vem todo o planejamento, toda a dedicação, todo o empenho, toda a disciplina de você ter uma empresa ajustada, controlada, organizada, bem planejada, com budget feito para 2, 3 anos futuros. Não, mas eu não gosto dessa rotina, eu não gosto de números, eu não gosto dessas coisas e tal. Então você não será um empresário de êxito. Esqueça, não haverá uma grande colheita. Não tem como ter uma grande colheita. É assim. A dona de casa, ela está lá fervendo leite, esquentando leite, e de repente o bebê chora, ela vai ver o bebê, volta, o leite derramou. Deus, o diabo me fez derramar o leite. Não tem nada de diabo. É o boi na manjedoura, é o esterco do boi, só isso. Só isso, faz parte. É assim. Não tenha a ilusão de que pelo fato de você estar servindo ao Senhor Jesus, você não vai ter nenhuma luta, nenhuma tribulação. No mundo tereis aflições, disse Jesus. E nós precisamos ter a percepção, a sabedoria, em percebermos, em vermos o que vem junto com o nosso projeto, vem junto com o nosso programa. De repente nós trabalhamos aqui com grupos familiares. Aí o coordenador diz: Pio, tem aí um líder que desistiu, não quer mais. Não quer mais liderar grupo, jogou a toalha. Mas isso faz parte. É assim. O que a gente faz? Vamos lá, reunimos o grupo, falamos com o coordenador, substituímos o líder, colocamos outra pessoa e vamos caminhando. Vamos caminhando. É assim, faz parte. De repente alguém, olha, tem aqui 3 pessoas que não querem mais cantar no coral, saíram do coral. Ficaram bravos com Deus, brigaram com Deus, estão de bico com Deus. Tá bom. Ok, vamos colocar outras pessoas no lugar e vamos continuar a caminhada. Eu estava andando de carro e furou o pneu. Imagina que ataque, que cilada. Ataque nada, se você não tivesse carro não teria furado o pneu. Só fura pneu de quem tem carro. Às vezes nós fazemos, sabe, um teatro em cima de acontecimentos, episódios normais, naturais. Você imagina, você abre a estrebaria e está toda suja. Diz: Deus, que ataque. Deus não é ataque, é o boi que sujou. Não tem ataque nenhum.
Mas nós não podemos ter a ilusão, não podemos cair na ilusão. Esse ano nós vamos ter muitos casamentos aqui, os jovens estão casando, né? Você jovem, jovem, não, você vai ter que acordar no outro dia lá, e tem uma meia suja jogada lá num canto, e você vai ter que juntar aquela meia, e vai ter que levar na lavanderia, vai ter que lavar, vai ter que esfregar. Deus, estou sendo atacado, tem o demônio da meia aqui. Mas eu nunca percebi que ele tinha um odor muito forte no pé. Mas vai perceber agora. A hora que você acordar, o rapaz agora, a hora que você acordar pela manhã, assim, espreguiçar, olhar do lado, você vai levar um susto. Porque você nunca tinha visto ela descabelada, sem maquiagem, toda amassada, toda enrugada. É assim, né? Não foi com você que eu casei, está amarrado. Não tem escapatória, é assim mesmo, faz parte. Faz parte. Amados, para termos uma grande colheita, nós precisamos da força do boi, ou dos bois. E ter os bois tem algumas responsabilidades, tem algumas implicações. Nós não podemos ter a ilusão de que eu vou ter um boi, sei lá, que um boi mecânico, né? Que só tenho a força dele, mais nada. Não, amados, não é assim. Não é assim. Existem lutas, existem tribulações, e nós precisamos entender que Deus nos dá forças, e quando nós passamos por essas lutas e tribulações, nós crescemos, nós rompemos, nós vencemos. Eu quero terminar dizendo para você de um homem chamado Jó, um homem temente a Deus, reto, íntegro e que se desviava do mal. Tinha uma vida maravilhosa, um homem muito próspero financeiramente falando também. E a Bíblia diz que esse homem passou por uma tribulação, por um vendaval, algo terrível. Ele perseverou, ele creu, e ele passa por essa tempestade. No final, nós encontramos um homem do outro lado da tempestade, amadurecido, muito mais sábio. Nós encontramos um homem muito mais consciente da vida, muito mais equilibrado, muito mais sóbrio. E esse homem declara: antes dessa tempestade, eu conhecia Deus de ouvir falar, sabia a respeito dele, mas eu passei pela tempestade e agora os meus olhos o contemplam, agora eu o vejo. Deus permite que eu e você passemos por tribulações, para que do outro lado tenha agora um homem amadurecido, tem um homem muito mais sóbrio, tem um homem muito mais consciente da vida, uma mulher muito mais ajustada, tem um homem e uma mulher com menos ilusões na cabeça, muito mais centrados, muito mais plantados, muito mais convictos, e muito mais próximos de Deus, muito mais firmes na palavra, muito mais seguros de que o Redentor está vivo e vela por nós. Disse Jesus: não peço que os tires do mundo, das tribulações, porque o mundo jaz no maligno, mas Pai, eu oro para que os livres do mal, das ilusões de que nós não vamos passar por tribulações. Amados, Deus dá forças para vencermos, Deus dá estratégias para vencermos, e em Cristo Jesus nós temos acesso a toda fonte de força e de poder. Se você tentou já levar a sua vida na sua própria força, na sua própria capacidade, consequentemente você colecionou muitas derrotas, muitas frustrações.
Ah, mas se você levar a sua vida debaixo da sombra da mão do Senhor Jesus, sendo Ele Senhor e Salvador da sua vida, sendo Ele dono, controlador da sua vida, com certeza você sai do outro lado com muitos resultados positivos, com uma grande colheita. Com uma grande colheita. Amados, isto é assim. Isto é assim. Jesus Cristo, Ele nunca sofreu uma derrota. Jesus Cristo, Ele nunca foi vencido. E Ele jamais o será. Jamais será vencido. E quando você tem um relacionamento estreito com Ele, tendo-o como Senhor e Salvador da sua vida, Ele partilha as estratégias de conquista com você, e te faz vitorioso, e te faz vencedor nele. Amém?